Ver esse videozinho massa do Tilt, então, enquanto o servidor tá em manutenção. Vou aproveitar, vou até botar pra gravar o reactzinho. Eu vi ontem, legalzinho esse vídeo, então eu tô com vontade de ver, mano. Já apareceu pra mim várias vezes, vou assistir. Qual raça tem mais afinidade com cada classe na lore de Warcraft? Bora ver esse videozudo. Depois de um vídeo recente aqui do canal onde eu falei das classes mais poderosas de Warcraft dentro da lore, muita gente deixou uma sugestão interessante nos comentários. Qual que é a raça, qual o povo, né, de Azeroth se conecta mais com cada classe? Porque uma coisa é eu falar de guerreiro, paladino, xamã aqui, mago, como classes, né? Outra coisa é eu olhar pros povos de Azeroth e perguntar qual raça tem mais história, mais tradição e mais identidade com cada uma dessas classes aí. Então já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal também caso você não seja inscrito e comenta também porque esse é um vídeo que vai com certeza render uma discussão aqui também nos comentários, beleza? Só deixando uma coisa clara aqui. Mano, se ele falar bruxo morto-vivo, eu vou ficar triste, mano. Bruxo é orc, né? Bruxo vai ser orc, né? Ou eu não, vou escolher uma raça principal pra cada classe, só que além disso eu vou falar duas menções honrosas também, porque várias raças têm relação muito forte com certas classes, então não dá pra ignorar isso, beleza? Então sem mais demora, bora lá pro vídeo logo, vamos lá. Eu já vou começar tirando da frente aqui duas escolhas bem óbvias, daquela que não tem nem o que discutir. A primeira é monge, né? Então não tem muito mistério, a raça que mais combina com essa classe são claramente os Pandaren, né? Afinal foram eles que desenvolveram toda a filosofia por trás dos monges, o estilo de combate, né? O domínio de tudo ali, das disciplinas. Então, é isso. Aqui já errou. Monge é Tauren. Né? Monge é Pandaren. E Errou. outro caso é o Conjurante, né, que ainda é mais fechado do que o Pandaren, né, porque essa classe aqui é exclusiva dos Dark Tier, e já nasceu junto com esse povo aí, ligado à magia das Revoadas Dracônicas, na própria origem criada por Lenotarium, então aqui também não tem muito debate, então a gente já tira isso aqui do caminho logo cedo. E agora vamos seguir para as classes onde a discussão realmente começa, vamos lá. Começando então pelos guerreiros, e aqui a gente já tem uma disputa bem forte já, porque várias raças de Warcraft carregam uma tradição militar enorme, né, ser guerreiro... Puta vida. Guerreiro... Guerreiro, mano. Porra, guerreiro é difícil, hein, cara. Tudo é guerreiro nessa merda. Qual que é a raça que é mais guerreira, mano? Orc? Não, orc não. Orc eu acho que deve ser... bruxo, mano. A que mais combina com bruxo vai ser orc. Se bem que morto-vivo... Não, acho que morto-vivo vai ser bruxo. Provavelmente guerreiro vai ser orc e humano vai ser paladino. É algo que, vamos falar assim, bem básico dentro desse universo de fantasia, então uma classe bem comum assim entre os povos. E como a primeira menção honrosa eu colocaria os humanos. Eles talvez sejam a imagem mais clássica do soldado, cavaleiro, lá o comandante dentro dos reinos de Azeroth, figuras como Anduin Lothar, Varian Vryn e tantos outros nomes que mostram como os humanos têm uma ligação muito forte com essa fantasia do guerreiro disciplinado, treinado e preparado ali para liderar no campo de batalha. E na origem dos humanos como raça também, eles eram praticamente guerreiros ali, né? Qualquer merda que ele botar em guerreiro eu vou aceitar. Várias tribos humanas enfrentaram várias guerras contra os Trolls, por exemplo, então os humanos também eram fortes candidatos aqui. Outra menção honrosa muito forte são os anões, né? Historicamente tem os Reis da Montanha, ou Tene da Montanha, de Khazmodan, que estão ali entre os guerreiros mais poderosos que existem em Azeroth, né? Como por exemplo o Muradin, com os martelos e machados mágicos e tal. Além de toda a força e resistência de um anão, então eu tinha que considerar eles aqui também na concorrência. Os anões têm uma proximidade muito grande com esse estilo de guerreiro de luta e de guerra também. Dito isso, pra mim a raça que mais combina com guerreiro em Warcraft são os Orcs. Porque o Orc é praticamente a imagem mais guerreira possível aqui dessa classe dentro do jogo. A cultura dos clãs, a importância da honra, dos duelos, a força, a brutalidade deles, né, as armas que eles usam ali. Os próprios chefes guerreiros... Mano, depois eu respondo, Igor. É que quando a gente tá vendo o videozinho de um tema, eu não gosto de falar de outro tema durante o vídeo, porque atrapalha o videozinho, mano. Guerreiros também fazem com que guerreiro seja praticamente a imagem escarrada do Orc ali. E pensando em nomes fortes dentro da lore, a gente tem aí Grummash, Ogrin, Varrock, Garrosh, Broxigar. Então, muitos dos maiores guerreiros da história da Warrior são Orcs. E nesse livro aqui, Rise of the Orc, conta pra gente... Gnome é druida, Zé. Né, muito da formação da Horda Órquica tradicional. Ele diz lá que os Orcs começam seu treinamento como guerreiro logo aos 6 anos de idade. Já vão se preparando pra guerra desde muito cedo lá nessa arte aí do combate com armas. Então, apesar de humanos e anões representarem muito bem o guerreiro, principalmente pelo lado militar disciplinado da classe ali, o vencedor aqui fica com os Orcs, né? Quando eu penso em guerreiro na Lord of Warcraft, eu penso logo em um Orc segurando um machado de 3 andares aí, correndo, babando feito um doido aí no meio da porradaria. Então acho que aqui não deve ter muita discussão. Tá, então se o Orc é guerreiro, o humano vai ser paladino e o morto-vivo vai ser o bruxo. Também, ou pelo menos nem tanta discussão assim. My opinion. E como menção honrosa eu colocaria primeiro aqui os Elfos Noturnos. Eles representam muito bem o lado de defensores da floresta, sentinelas ali, naquela ideia das arqueiras escondidas na mata, protegendo os territórios e tal. Além de toda... Caralho, se bem que... Caralho. Draenei pode ser bruxo, né? Porque Draenei bruxo faria todo sentido, mano. Draenei bruxo faria todo sentido, não?
conexão com a natureza. E uma outra menção forte também são os elfos superiores, né, e elfos sangrentos, por causa da tradição dos patrulheiros de Quel'Thalas ali, que, né, são uma espécie de caçadores com arco ali deles, né, é uma, Mas eu acho que vai ser muito variante vivo. ali dentro da classe. Aí personagens como a Léria, como a Sylvana, Alduron, né, então eles representam muito bem também o arqueiro de elite com precisão. Mas aqui a escolha tem que ficar com os Trolls, né? Uma das raças mais antigas de Azeroth, historicamente eles domaram criaturas extremamente poderosas, como dinossauros, por exemplo. Os Trolls desde sempre viveram da caça, da sobrevivência, Eu de tudo aceito isso o troll que tem caçador. relação profunda com a classe. E assim como os Orcs são treinados desde cedo como guerreiros, acontece o mesmo com os Trolls também aqui nessa arte aqui da caça em Azeroth. Então eu acho que aqui também não deve ter muita discussão. Além de ter também os caçadores sombrios, né? Que isso são mais para as lideranças ali das tribos, dos grupos, que são caçadores, porém com mais poderes ali, com magia dos Loa e tal. O Voldin, por exemplo, era um caçador sombrio, então eu acho que não tem como ser outra escolha aqui, né? Quando se fala de caçador, nenhuma outra raça preenche melhor esse papel do que os Trolls. Eu aceito. O troll caçador é bom. O Ladino foi algo complicado de escolher, porque é uma classe Puta, Ladino, mano. Ladino é Tauren, né? Se pá. Qual que é a disputa de Ladino, mano? Ladino pode ser morto-vivo. Nossa, sei lá, mano. Ladino. Pra mim, Ladino é tão irrelevante. Elfo sangrento, não, Elfo sangrento, pô. Elfo sangrento e Ladino vai ser cringe, mano. Não, nada a ver. Elfo sangrento tem que ser tipo mago. Mago, foda-se. Então, Ladino vai ser. Acho que Goblin Undead ou Gnomo. Gnomo, foda-se. Sei lá, mano. O que combina com o Ladino? Pra mim, nada combina com o Ladino. Pra mim, essa é a pior classe do jogo. assim como guerreiro, presente em várias culturas, cada uma com o seu estilo Pra mim, ali nada de ser combina com ladino. Ladino. Como primeira menção aqui, eu começaria com os humanos, que tem uma presença muito forte como espiões, principalmente por causa do SI-7, que é liderado pelo Matthias Shaw, que é uma das Vin? organizações de espionagem mais eficientes de Azeroth. Talvez em questão de espionagem, é a mais que existe aqui no Aqui não, a Vin. planeta, né? Então, com certeza, seria uma boa escolha também. A gente tem os Orcs, que aqui já dá pra lembrar da Garona, além do clã Mão Despedaçada, que hoje funciona muito como Legal. um clã de espiões e assassinos dentro da Horda. Entre eles ali estão os melhores treinadores ladinos que a gente pode encontrar em Azeroth, justamente por causa dessa cultura mais multirracial dentro da própria Horda ali, com esse clã. Os Goblins também eram uma possibilidade aqui de escolha, eu pensei bastante neles pelo lado da trapaça, da sabotagem, do trabalho sujo, mas acabou ficando um pouquinho mais fora aqui da disputa. Mas enfim, a minha escolha pra Ladino aqui acaba sendo os Renegados, né, pela capacidade... Ai, que complicado. Eu tinha falado que morto-vivo combina com Ladino, mas aí o bruxo não vai ser morto-vivo. Então o bruxo vai ser o quê? Eu acho que o bruxo vai acabar sendo Draenei, porque o guerreiro ficou orc. Quem vai ser bruxo? que eles têm de filtração Draenei? e principalmente assassinato. Com a guilda dos sicários, ou Deathstalkers em inglês, eles têm uma proximidade muito grande com venenos, com misturas químicas ali, métodos de assassinato, tortura. Quer dizer, eles não têm muito senso de moral quando o assunto é fazer esse tipo de coisa, né? Isso faz deles excelentes assassinos, que é uma parte fundamental da fantasia do Ladino no WoW. Não basta ser só infiltração, espionagem, inteligência, tem que ter também esse lado aí do trabalho mais sujo. E pra mim os Renegados cobrem muito bem essa parte mais sombria da classe. Orc em bruxo de novo? Pode isso? Pode? Ele vai repetir as classes? As raças? Tem mais raça ou mais classe? Sei lá. Sei lá. Pode repetir? Porque o Orc pode ser... O Orc é o mais óbvio pra ser bruxo, mas se não fosse o Orc eu pensaria no Draenei, porque o Draenei é o próprio demônio, né? Além disso, fugindo um pouquinho da lore aqui, né? Todo mundo da Aliança já morreu. Alienígena maldito, demoníaco. Então, eu acho que é praticamente uma experiência Bicho tem até conjunta aí chifre. de todo jogador da Aliança. O bicho tem E chifre, falando pô. agora dos paladinos, aqui é uma discussão complicada também, porque vai... Tá, Paladino, eu penso, vou ser honesto. Paladino eu penso em humano, instantaneamente. Paladino eu penso em humano. Penso também em... Consigo pensar também em Tauren. Elfo sangrento. Mas é tipo assim, eu acho que isso não tem nada a ver com a lore. Eu acho que isso é mais sobre... A raça combina, né, com a armadura e tal. Acho que com a lore seria humano, né? Várias raças têm uma relação muito forte com a luz, por caminhos diferentes e tal, mas tem essa relação. Como Até primeira Draenei. menção honrosa, eu colocaria os Draenei, e talvez Olha. muita gente até defenda que eles deveriam ser a escolha principal, porque a conexão deles com a luz é uma das mais antigas e profundas do universo Warcraft. Os Draenei têm praticamente quase toda a cultura deles construída em torno da fé dos Naaru, da profecia, da sobrevivência contra a legião, dessa luta toda. Isso já há 13 mil anos atrás, então é uma conexão muito antiga e muito forte. Uma outra menção que eu acho interessante aqui são os Trolls Andalari, principalmente por causa dos prelados, né, guerreiros sagrados ligados ao Lua dos Reis, que é o Rezan. Então eles são guerreiros que usam a luz ali, sempre estiveram ali entre o nível mais alto das sociedades Andalari. Isso aí desde o começo do Império Andalari, que é algo em torno de 16 mil anos atrás, ou até mais, né. Então são duas menções praticamente ancestrais aqui pra vocês.
E mesmo assim, como todos devem imaginar, aqui Humano, fica né? com os humanos. Não tem Essa como, né? classe é muito a cara da humanidade Azeroth, tem todo o histórico com a Igreja da Luz Sagrada, a criação da Ordem do Punho de Prata, esse treinamento de sacerdotes e guerreiros para se tornarem campeões sagrados ali no campo de batalha, usando a luz também de maneira ofensiva, né, para atacar e destruir o inimigo, que era algo bem diferente da ideia mais tradicional de apenas curar e proteger. E sem falar nos nomes históricos de peso que eu sempre cito aqui no canal, né? A gente vai lá de novo, Uther, Tyrion, Turalyon, Arthas, esse povo todo aí, entre outros paladinos famosos também. Então quando se pensa naquele guerreiro da luz ali com o Tem que ser martelo humano, não tem gigante, jeito. armadura Tem que ser pesada, humano. aquela fé ali, naquela presença de um campeão ali, sagrado ali no meio da guerra, pra mim eu acho que não existe uma combinação mais clássica e mais perfeita do que o humano paladino. Então acho que a escolha acaba sendo essa aqui. Tem que ser humano, Zé. E agora falando de sacerdote, novamente a luz sagrada. Puxa, sacerdote. Aí eu acho que vai cair pros. Será que agora vai cair pros Draenei? Por eles serem muito. Por eles serem usuários da luz muito antigos. Aí aqui talvez possa cair pro Draenei, né? Sacerdote também me remete bastante a humanos. Só que como. O Paladino foi pros humanos, né? Por eles terem criado a paladinagem. Eu acho que o sacerdote vai acabar indo pra Draenei. Só que de um outro ponto de vista aqui. Como a primeira menção honrosa, dessa vez já coloca os humanos, né? Eles têm um peso Aí, ó. enorme por causa da Igreja da Luz Sagrada, os sacerdotes de Vento Bravo, de Lordaeron, né? Da tradição religiosa da Aliança, de nomes como Alonso Faol, por exemplo, que foi uma das figuras mais importantes na formação dessa ideia da luz como doutrina, como fé, como instituição ali dentro da aliança. Então se a gente tá falando aqui do sacerdote clássico da luz sagrada ali, da visão como religião, os humanos brigam muito forte nessa visão aqui. Uma outra menção que eu deixo aqui são os elfos noturnos, só que por um caminho um pouquinho diferente. Aqui não é a Igreja da Luz Sagrada, né? E sim é fé em Eluna, né? Com as sacerdotisas, a Irmandade de Eluna, como a Tirande, por exemplo. E toda essa tradição religiosa que eles têm ali ligada à lua, ligada à noite, à proteção do sacerdote povo, é ao lado sacerdote. espiritual dos elfos noturnos, né? Então acho que isso faz essa raça combinar muito com o sacerdote também. É uma leitura diferente do sacerdote humano, né? Menos Tem que lembrar que o sacerdote não é só a luz, né? Sacerdote. Qual que é a definição do sacerdote? Sacerdote. É um ministro religioso autorizado a dirigir rituais sagrados. Agora, qual que é a divindade? Whatever. Pode ser a lua, pode ser a luz, pode ser as sombras. Tem o sacerdote do caos, né? catedral e sermão, e uma coisa mais mística assim, mas mesmo assim é difícil falar em sacerdotisa no WoW e não pensar nas elfas noturnas, por exemplo, lá com a Iluna. Então, era uma escolha também que poderia ser. Mas mesmo assim, eu acho que nesse caso aqui, a raça que melhor se encaixa com o sacerdote na visão do universo Warcraft são os Draenei. O motivo é que a fé na luz sagrada é praticamente o ponto central da sociedade deles, como eu falei agora há pouco. Parte da identidade do povo, a relação com a luz, com os Naaron, com as profecias, com o sacrifício, a sobrevivência contra a legião. Tudo isso atravessa muito a história deles, principalmente falando da figura que se encaixa mais como aquele sacerdote, aquele guia espiritual ali. E claro, a gente não pode deixar de citar o Velen, que talvez seja um dos maiores símbolos de sacerdote em toda a lore Warcraft, né, com todo o conhecimento. Aliás, foi ele que treinou o Anduin também. Mais ou menos, porque xamãs e druidas também são ministros religiosos, eles só não tentam representar uma divindade. Então, o sacerdote, ele representa uma divindade. Um xamã representa os elementos. E os druidas, eu acho que representam os gatos, né? Que ensinou o Anduin sobre a luz sagrada, e sem falar em todo o lado profético que ele tem. Isso é uma coisa que eu acho que diferencia muito os Draenei dos humanos nesse ponto aqui da classe, né? Os humanos talvez sejam mais... Tipo assim, o que eu quero dizer, um xamã, ele vai pedir pra terra, pra água, pro fogo. Ele não vai pedir pro deus do fogo. Ele não vai pedir para o deus da terra. Ele vai pedir direto pra terra, tipo, pra energia, pro espírito, pra a terra, entendeu? O sacerdote, ele pede pra uma divindade. Isso eu tô falando na vida real até, tá? Não tô falando de WoW não, tô falando da vida real. O sacerdote, ele pede pra uma divindade. Então ele vai pedir pra Deus, vai pedir pra Ra, vai pedir pra qualquer divindade, entendeu? Vai pedir, é engraçado, né? Deus, porque o nome do Deus é Deus, enfim. Vai pedir pra Deus, vai pedir pra Ra, vai pedir pra Anubis, vai pedir pra qualquer divindade. O xamã, ele não tem uma divindade. É o elemento, ele tá falando com a terra, com o fogo. É o elemento. E um druida, cara, qual que é a definição de... O druida, ele é um ministro religioso também na vida real, mas o que é um druida? Eles são curandeiros e sábios da cultura celta. Eles atuam como sacerdotes, mas qual que é a diferença de um druida normal pro sacerdote? Não tem, né? Na IRL, um druida é um sacerdote, né? Que pede pelas divindades celtas e tal. IRL? Oi. Está aqui, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado. Oba, beijão. O druida, ele é um sacerdote, propriamente dito, né? Tipo, IRL, não tô falando de WoW. IRL, o druida é um sacerdote, né? Tipo, um sacerdote celta. É que eu não faço ideia do deus
deles. Mas eles são sábios, curandeiros, então eles mexiam com coisas medicinais, juízes e guardiões da história oral. O druida IRL é um sacerdote da religião celta, sim. E o druida no WoW, a divindade dele é a Elune, né? Tipo, a natureza, sei lá. A natureza como um todo, não necessariamente o elemento, né? Tipo, terra, fogo, água, ar. Mas o druida, ele não tá ligando pra isso só, ele tá ligando pra natureza como um todo, né? Tipo, os animais, a fauna, a flora. Porque, sei lá, um xamã não tá ligando pra flora, não tá ligando pra fauna, ele tá ligando pra os elementos. Fogo, água, terra, ar, acabou. Um druida, ele tá ligando pra fauna, pra flora. A divindade dele é o cultivo e o cuidado da fauna e da flora, né, teoricamente. Ou tô louco? E o sacerdote é a divindade nominal, é uma divindade que tem um nome. Sei lá, a luz. Entendeu? A luz. O caos. A divindade nominal, assim, um bicho que representa aqui, ou sei lá, um sacerdote do caos, talvez ele possa... Eu não sei, né? Eu tô especulando. Ele pode ter um Old God, sei lá, que ele cultua, sei lá. Druida lembra Malfurion em cenários? Eu acho que o druida vai ser o Tauren ou o elfo noturno. Provavelmente vai ser o elfo noturno, o druida. Porque o elfo noturno, cara... Mano, o elfo noturno ele tem muita ligação com o druidismo, né, cara? Você tem, por exemplo, as nagas. As nagas não eram druidas elfos noturnos que ficaram corrompidos e viraram nagas? Os elfos noturnos têm tudo a ver com os druidas. Eles e os Taurens. Clássicos, aqueles priests classicões ali, quando a gente fala da Igreja da Luz Sagrada, né, como uma religião mesmo. Só que os Draenei carregam essa conexão mais antiga, mais profunda e mais cósmica com a luz, né? É uma fé que vem de milênios ali com relação direta. Tauren não seria xamã? Cara, pra mim xamã é orc. Pra mim xamã é orc, por exemplo. Que eles têm com os Naaru. E apesar dos humanos pra mim serem uma relação melhor como paladino, aqui com o sacerdote eu já vejo diferente um pouquinho, porque quando eu penso na visão do... Nagas eram a corte de Ashara, muito magos e seus capangas guerreiros. As nagas não tem esse bagulho de... Naga não eram druidas, mano? Ou nada a ver? As nagas não eram druidas? Antes de serem nagas? Eram magas? Eu não sei. Deixa eu ver. Foram transformadas em nagas pelo Nizote. Anteriormente, elas eram elfos noturnos nobres. Eu achava que eram druidas, eram só elfos noturnos nobres. Membros da corte da Rainha Ashara, durante a era do Império Kaldorei. Após a Guerra dos Antigos, a grande ruptura causada pela destruição do Poço da Eternidade, elas foram transformadas em nagas pelo deus antigo Nizote, depois que Ashara jurou lealdade à sua causa. Olha aí, olha aí. Curandeiro, do guia espiritual, da fé, de tudo que eu consigo ver ali como o cara que é essa figura ali da luz, né, como sacerdote, eu vejo isso no Eram Draenei. arcanos então, né? Essa escolha nesse caso aqui. Legal, legal, legal. E falando agora dos xamãs, aqui nós temos uma das disputas mais fortes do vídeo. Porque várias raças da Horda, principalmente, né, tem uma relação profunda com os espíritos, com os elementos. Cara, xamã, a primeira coisa que vem na minha cabeça é orc, mano. Orc, velho. Primeira coisa que vem na minha cabeça é orc, mano. Mas como ele já falou orc pros guerreiros, provavelmente ele vai tentar falar outra raça. Provavelmente vai ser... Xamã é troll? Troll já é caçador. Troll ele já botou caçador. Provavelmente o xamã vai ser... Tauren. Porque caçador ele já botou troll. Caçador ele já botou troll. Guerreiro ele já botou orc. Pode repetir? Tá, se pode repetir... Eu acho que vai ser troll ou troll ou orc. Ops. Se pode repetir, eu acho que vai ser troll ou orc. Da Horda, principalmente, né? Tem uma relação profunda. Xamã é a Horda. Não existe ser Xamã Aliança. Com os espíritos, com os elementos, 100%. os ancestrais e tal, e essas forças naturais aí que compõem o xamanismo. Como primeira menção honrosa, eu colocaria os Taurens aqui, devido a toda a espiritualidade ligada muito à Mãe Terra, ao respeito pela natureza, pelos ancestrais e pelo equilíbrio do mundo. É uma raça que combina demais com a ideia do xamanismo, como alguém que escuta o mundo ao redor, respeita ali os elementos e tudo mais, entende como Eu tenho um Tauren Xamã. que isso deve ser usado.
Uma outra menção Isso é relevante, também isso são é os relevante. Trolls ali, que apesar de historicamente eles preferirem outros caminhos do que o xamanismo, eles também possuem essa conexão forte com os elementos e com os espíritos aí. Então entram aqui também na disputa. Eu acho que é Mas orc, como mano. você já deve ter cantado a pedra aí, nenhuma outra raça combina tanto como o xamã, tem tanta Aí. ligação com o xamanismo do que os orcs. É o orc, E o pô. motivo é que o xamanismo tá no coração da identidade original dos orcs, né? Antes da corrupção demoníaca, antes do sangue do Manaroth lá, antes de tudo isso aí que aconteceu, os clãs orcs tinham uma relação profunda com os elementos, com os espíritos ancestrais ali, né? Com a própria Draenor também, e tendo como grandes lideranças os xamãs. Eles eram guias espirituais ali, conselheiros, curandeiros e figuras de enorme importância dentro de cada clã, se comunicavam com os ancestrais também, então eram essas figuras muito grandes ali, muito admiradas por todo mundo dos Não existe, mano. Nada é mais xamã do que orc. clãs órquicos. E claro, o Thrall é sempre um nome muito forte, dito aí como talvez o maior xamã que já existiu, assumindo o posto de guardião da terra por um Talvez. tempo. Então do mesmo jeito que a gente pensa em humanos na hora quando a gente fala de paladinos, aqui acontece a mesma coisa quando a gente fala de xamãs também, apesar de ter uma concorrência mais forte aqui, mas quase toda a cultura orc vem disso, vem focado no xamanismo, então não tem como não escolher orcs aqui pra xamã. E falando Druida. agora dos druidas, aqui a escolha principal. Mano, druida é elfo noturno. Ou Tauren. Mas eu acho que ele vai dar pro elfo noturno. Talvez pareça óbvia, só que as menções honrosas são fortes também, né? Porque o druidismo no universo Warcraft ele aparece de formas diferentes dependendo da cultura. Eu adoraria que fosse pro Tauren. Mas eu acho que vai ser pro elfo noturno. Então, como primeira menção honrosa, eu colocaria os Taurens aqui. Segundo a própria tradição Tauren, cenários teriam ensinado o druidismo a eles, né, nos tempos antigos. A lore também cita figuras como Charantar, um dos primeiros Taurens destruídos por cenários há mais de 10 mil anos aí. E depois também o Ramuh, Runatotem, que foi ensinado por Malfurion durante a Terceira Guerra e se tornou um membro ali respeitado do círculo cenariano. Então Tauren é sim uma menção fortíssima aqui, talvez a segunda raça mais importante quando a gente fala de druidas em Azeroth. Outra menção muito interessante aqui são os Trolls, de novo eles aparecendo aqui, né? Aqui o caminho é diferente do druidismo clássico dos Elfos Noturnos, né? Entre os Trolls ali o poder da natureza e transformação vem muito em relação com os Loa, principalmente com o Gonk, né? O Loa das formas e transformações aí. E como os Trolls têm contato muito direto com os Loa, os druidas acabam sendo relativamente comuns dentro dessa cultura. Só que mesmo com essa concorrência forte Elfo Noturno, aí, a gente, não escolha tem principal jeito. continua sendo os Elfos Noturnos. É muito óbvio, tipo, não tem jeito. Elfo noturno é a cara. O meu primeiro boneco no WoW foi um elfo noturno druida. Elfo noturno é a cara do druida, cara. E druida é a cara do elfo noturno. Não tem como. E Tipo assim, o druida na horda é Tauren. Tipo, na horda. Quero fazer um druida na horda. Qual é a raça mais que combina? Tauren. Tauren, 100% Tauren. Agora, druida em geral é elfo noturno, mano. que é difícil de fugir, né? As tradições druídicas dos Elfos Noturnos estão entre as mais antigas de Azeroth. Foi Cenarius quem ensinou as artes druídicas ali aos Elfos Noturnos, no começo da história deles. E o Malfurion foi o primeiro druida mortal verdadeiro de Azeroth ali. Então isso sozinho já coloca eles em um outro patamar quando a gente fala de identidade de classe. É muito vinculado uma coisa na outra aqui, a raça com a classe. E a força dos Elfos Noturnos nessa classe vem da ligação profunda que eles têm com o Sonho Esmeralda, né? Com cenários, com os deuses selvagens e com as florestas ancestrais de Azeroth também, todo esse lado aí do mato deles. Então, apesar de todo esse histórico dos Taurens e dos Trolls, né, que tem essa força grande como druidas, a Não tem escolha jeito. principal acaba ficando com os Elfos Noturnos mesmo. porque É, a muito classe óbvio. que mais tá ligado a isso aí, né? A cara do druidismo são os Elfos Noturnos. E falando agora dos Cavaleiros da Morte, aqui eu começo com uma menção muito forte aos Elfos de Kael'thas, né? E o motivo é toda a tragédia que esse Caralho, o Cavaleiro da Morte é difícil, hein, mano? Qualquer bosta pode ser Cavaleiro da Morte. Ó, Cavaleiro da Morte na minha cabeça. Humano. Arthas. Mas aí, se fosse outro, o morto-vivo. Porque é um humano. Morto. O que é um Cavaleiro da Morte se não um humano morto, né? O que é um Cavaleiro da Morte se não um humano morto? Então, sei lá, qualquer merda pra mim pode ser. Mano, eu acho que vai ser humano. Tipo, eu não consigo ver outra raça. Eu não consigo ver outra raça. Eu acho que vai ser humano ou undead. Undead porque é um humano morto. Que aí ia ser tipo, porque é um humano morto. Um humano que morreu, humano morto. povo viveu nas mãos do Arthas e do Flagelo, a queda de Kael'thas, a destruição causada pelo exército morto-vivo, a corrupção da Nascente do Sol, tudo isso aí. Muitos foram mortos, muitos foram erguidos, corrompidos ou transformados em servos do Flagelo. Então quando a gente pensa em Cavaleiros da Morte, existe uma conexão muito forte entre essa classe e a ferida deixada ali em Kael'thas. Uma outra menção importante são os Orcs, né, que por um motivo mais antigo ainda. Antes dos Cavaleiros da Morte da segunda, terceira gerações, desde que a gente está acostumado a ver, mais associado ao Lich King, os primeiros Cavaleiros da Morte da lore foram criados pelo Gul'dan, né, usando almas de bruxos orcs ali, colocando essas almas em corpos humanos que caíram na guerra. Então, ou seja, a origem do conceito de Cavaleiro da Morte em Warcraft passa diretamente pelos orcs pela necromancia deles. Enfim, depois de citar essas duas menções honrosas aí, a minha escolha principal para a classe, os humanos novamente. Porque a imagem mais forte do Cavaleiro da Morte moderno está profundamente ligada à tragédia humana de Lordaeron, não tem como desvincular.
Eu até aceitaria novamente se ele falasse Undead, porque é um humano morto. Lá uma coisa da outra. Mas não é só um humano morto, Undead, né? Né? O Arthas era um príncipe humano, É o um renegado. paladino treinado pra proteger o povo. Ele acabou se tornando ali a cara da queda do reino e a cara de um cavaleiro da morte. E não é só o Arthas também, né? Quando a gente olha ali pra personagens como o Alexander Mograine, o Dario Mograine, o Tassarian, tantos outros humanos, cavaleiros da morte ali da lâmina de ébano. Então não tem como desvincular a imagem da classe Cavaleiro da Morte com os humanos de Azeroth. Então pra mim esse é o principal rosto ali da classe, sem dúvida nenhuma. E quando eu penso em Cavaleiro da Morte na Lord of Warcraft, logo eu penso em Lordaeron caindo, no Arthas com a Frostmourne, nos Paladinos sendo corrompidos e levantados ali como Cavaleiros da Morte. Enfim, isso é uma conexão muito forte aí que eu acho que é a melhor escolha pra essa classe. É, humano. Tá justo, papai. E falando agora de Caçadores de Demônios, aqui a discussão mais fechadinha. É elfo, né? Noturno. Ou sangrento, mas ele vai botar noturno. Sem muitas opções, porque essa classe nasce dentro de um contexto bem específico, né, os Illidari ali, seguidores do Illidan, que aceitaram usar o poder dos demônios contra a própria Legião Ardente. Então, Noturno. com uma única menção honrosa aqui, eu colocaria os Elfos Sangrentos ali, né? Isso já se estende também para os Elfos Caóticos. Eles têm uma presença muito forte entre os Illidari, né? Essa escolha faz bastante sentido dentro da história deles também, né? Depois da destruição de Quel'Thalas, né? Da perda da nascente do sol, da dependência da magia. Muitos Elfos Sangrentos acabaram seguindo caminhos extremos em busca do poder e sobrevivência, e virar caçador de demônio combina muito com essa ideia de sacrifício e saciedade com magia que eles precisam ter também. Mas enfim, a escolha principal acaba sendo Elfo Noturno mesmo, não tem pra onde fugir. E o motivo é claro, né? O Illidan, né? O maior símbolo da classe, o primeiro nome que vem à cabeça quando a gente fala de Caçador de Demônio, é um Elfo Noturno, que no caso é ele. E além disso, o Caçador de Demônio também conversa muito com a história dos Elfos Noturnos, né, na Guerra dos Antigos, que foi o primeiro contato contra a Legião Ardente ali, com a corrupção demoníaca, entrando na história de Azeroth. O Elfo Sangrento encaixa muito bem nessa fantasia, principalmente pelo trauma de Quel'Thalas e pela presença forte entre os Illidari, mas o Elfo Noturno carrega a origem simbólica da classe. É ali que está o Illidan, é dali que nasce essa classe. Eu acho que aqui vocês todos vão concordar comigo, pelo menos nessa aqui, eu acho que eu vou ter 100% de apoio de vocês. É. Falando agora dos bruxos, e aqui também a discussão é muito forte pra variar, porque várias raças... Se repetir o humano no Cavaleiro da Morte, vai repetir orc no bruxo. Que se foda. Se repetir o humano pra DK, vai repetir orc pra bruxo, mano. Que se foda. O orc vai ser guerreiro, xamã e bruxo. Não ligo. do Warcraft tem motivos bem diferentes pra seguir esse caminho, ou como que encontrar esse caminho, pelo menos. Como primeira menção honrosa, eu colocaria os humanos. Muitos magos humanos acabaram indo buscar novos conhecimentos, se interessando por artes proibidas. Nisso surgiram os bruxos humanos, né, mexendo com a demonologia e tudo mais. E até mesmo a Aegwynn foi enviada pra caçar esses humanos praticando essas artes proibidas. Ah, mas esteticamente o Warlock é undead? Não, mas aqui é lore, não é estética, é história. Aí. Então aqui no caso da humanidade era pelo interesse no proibido, mais poder também, né, pela ambição em ter mais poder, através dessas artes obscuras aí. E os bruxos humanos estão aí em Vento Bravo até hoje, meio que escondidos ali dos olhos de todo mundo, mas são muito mais comuns e aceitos hoje em dia. Então os humanos têm uma certa conexão aí com essa arte. Uma outra menção muito forte, mais do que os humanos até, são os Elfos Sangrentos. Depois da queda de Quel'Thalas, muitos deles ficaram tomados pelo desespero e pela necessidade de matar aquela fome de magia, aquele vício que eles têm em magia. E no caso dos Elfos Sangrentos, essa relação com a magia vil e os poderes demoníacos aparecem muito nessa busca por procurar novas fontes de energia, né? A magia vil passou a fazer parte da sociedade élfica por um bom tempo, e assim muitos bruxos surgiram entre eles. Mas pra mim a raça que mais combina com bruxo nesse universo aqui são os orcs. De novo eles aparecendo aqui, é a terceira vez que eles aparecem aqui na lista, mas eu acho que isso era bem esperado aqui. E aqui é difícil fugir, porque a história dos bruxos em Warcraft passa diretamente pela história dos orcs. Né? Em Draenor, que o Jaden lá, através do Gul'dan, espalhou a magia vil, convertendo vários xamãs em bruxos. O Gul'dan fundou o Concílio das Sombras, manipulando os clãs ali, espalhou tudo isso pela Ordem inteira, teve um papel central na corrupção dos orcs. Interessante, né, porque o xamanismo era tão enraizado na cultura orc, e o Gul'dan foi lá e rompeu a ligação dos elementos com os clãs, né, com os xamãs. Isso deixou todo mundo muito assustado, desesperado, e logo em seguida ele apresentou uma nova fonte de poder. Vocês não têm mais elementos, mas olha essa magia nova aqui, a magia vil. Mais fácil de controlar, mais poderosa. Então ele acabou meio que à força substituindo o xamanismo pela bruxaria da legião em um determinado período de tempo ali dentro da Horda. Isso faz com que os orcs fiquem muito marcados como o principal rosto dessa classe pra mim. E falando sério aqui, né, quando alguém pensa em bruxo nesse universo, quem que você pensa? Eu acho que pensa logo no Gul'dan, todo mundo aí. Então isso faz ser uma escolha bem forte aqui, bruxo muito pra orc. Fácil então, essa. Acho que fica nisso. Falando agora dos magos aqui, mais uma disputa muito difícil. Ai, mago é difícil pra caralho. Tipo assim, ó, mago na minha opinião é humano. Mago é humano. Mas o Elfo Sangrento tem tudo a ver, né? Porque eles são os viciados em arcano, viciados de Azeroth, né? É os cracudos de Azeroth do arcano, então... Eu acho que ele vai fazer uma menção honrosa para os Elfos Sangrentos, mas vai dar pros humanos.
porque várias raças do Warcraft têm uma relação muito grande com o arcano. Como primeira menção honrosa, eu colocaria os humanos de novo, né? Vai ser do Elfo Sangrento, então. Isso é quase obrigatório, porque apesar deles não terem nascido com uma tradição arcana tão antiga quanto alguns povos élficos, por exemplo, os humanos se tornaram um dos maiores símbolos da magia em Azeroth. Durante a guerra contra os Trolls mesmo, os elfos superiores ensinaram magia arcana para um grupo de humanos, aí criaram assim os primeiros magos humanos da história, e com o tempo esse conhecimento cresceu, se espalhou e acabou levando ao surgimento de Dalaran, do Kirin Tor, que são ali símbolos enormes dos magos, né? Então tem uma conexão muito forte aí. E quando falamos de humanos magos, aí vem uma lista de nomes muito grande, né? Jaina, Khadgar, Medivh, Aegon e Ronin. Então, o humano mago é uma escolha fortíssima, principalmente pela importância que eles tiveram na magia arcana moderna. Agora uma vamos outra de menção elfo. muito forte aqui, claro, os elfos de Quel'Thalas. A magia deles sempre foi extremamente poderosa, os magísteres ali de Quel'Thalas estavam sempre Meu Deus. entre os maiores mestres do arcano, tanto que foram eles que ensinaram os primeiros humanos a usar magia, como eu acabei de falar. Meu Deus? E toda a cultura de Quel'Thalas foi profundamente moldada por esse poder. Então, Lua Prata é uma sociedade onde a magia arcana faz parte da identidade do povo ali. Então se a Ué, se não vai ser Elfo Sangrento não é humano, é quem? gente tá falando de tradição arcana antiga, os elfos de Quel'Thalas brigam muito forte aqui nessa lista. Gnomo. Mas entretanto, todavia, a minha escolha principal pra mago fica com os Filhos da Noite. Ah, que filho da noite, porra de raça aliada. Como assim, cara? Não, caralho, não. Aí forçou. Do nada, uma raça aliada. Tira essa merda daí, pô. Que isso? Não, não. Não, nada a ver, mano. Tira a raça aliada, Elfo Sangrento e pronto. Caralho, do nada uma raça aliada, mano. Isso aí nem existe. Aqui acabou. Não, aqui acabou, concordo. Aqui acabou. Aqui eu tiltei. Tilt, aqui eu tiltei. Que porra de filho da noite, cara. Elfo Sangrento, cara. Que merda de filho da noite, isso nem existe. E o diferencial dos Filhos da Noite está no quanto a magia, o arcano, moldou a existência desse povo aqui. Os Sheoldorei são basicamente ali os altaneiros. Não, não. Pô, ideia braba aí, Tilt. É que tu já estragou, né? Mas dá pra fazer. Esse vídeo tinha que ser só pra raça normal. Aí depois você fazia um pra raça aliada. As classes que mais combinam com cada raça aliada, pô. Vivendo ali isolados em Suramar por milênios de anos e foram sustentados pela Nascente da Noite, uma fonte de poder ali arcano, que moldou muito essa raça. E eles são tão próximos dessa classe que todo membro da sociedade eles consegue fazer magia de algum nível ali. Então todo mundo é mago lá por natureza. Os magos Sheoldorei também demonstraram um domínio muito grande na cronomancia, né, que é uma magia ligada ao tempo, por causa da influência Ó, em defesa do Tilt, o meu mago é filho da noite. ali do olho de Amantu na Nascente da Noite. Então é uma vertente bem legal da Acho magia. que eu tenho 2 ou 3 magas filhas da noite. E a magia é tão comum entre eles que é algo do dia a dia, da rotina deles ali. Então é normal você ver um Filho da Noite usando a magia pra coisa mais corriqueira do dia a dia possível, né? Vai pegar sei lá, vai abrir um vinho, eles usam a magia pra isso. Tão comum que é o negócio. E falando sério assim, não tem uma outra raça mais mago do que descendentes mais próximos dos altaneiros da Shara, né? Eu acho que é difícil competir aqui. Então, embora os humanos tenham lá Dalaran, Kirin Tor e alguns dos magos mais famosos da história, e os elfos superiores, barros sangrentos, também carreguem uma tradição arcana fortíssima ali, os Filhos da Noite vencem porque eles representam uma civilização inteira construída em torno do arcano e de ser mago. Então, Mas eles perdem porque eles são uma raça aliada, Tilt, caralho. Que raça aliada do nada? pra mim é a raça que mais tem conexão, mais tem proximidade com a classe. Então é isso. Bom, essa foi minha lista de quais raças combinam, né, se conectam mais com cada classe dentro do Lord of Warcraft. É claro que esse é um daqueles temas que dá discussão fácil até, porque várias raças têm história muito forte, com várias classes diferentes. Algumas raças eu nem citei no vídeo aqui, porque várias raças não foram citadas na verdade, né? Até porque eu tentei ir mais na raiz possível do que eu achava de cada classe. Por exemplo, gnomos e goblins são raças com muita tecnologia, com muitas engenhocas ali, então se um dia no jogo adicionarem a classe Tinker, né, que muita gente pede por aí, com engenharia, Adicionar um mecânico no WoWzinho? e tal, é claro que não vai ter pra mais ninguém, né? Goblin e Gnomo vão dominar essa classe aí, vão ser as únicas que têm uma conexão profunda, inclusive. Só que enfim, enquanto não tem, eles não aparecerão tanto aqui. Então, Não, eu aceito os argumentos dele pra Filho da Noite também. São argumentos muito convincentes. Eu só não gostei do fato dele ter incluído uma raça aliada. Eu acho que seria mais legal se ele fizesse qual classe combina mais com cada raça aliada, pô. Eu tava esperando ouvir o Elfo Sangrento pra aqui, vocês mano. comentem aí se vocês concordam com a lista, qual raça você colocaria em cada classe, teve alguma menção honrosa que ficou faltando, e qual combinação raça-classe pra você é a mais perfeita dentro da lore. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e também porque isso ajuda demais aqui no trabalho, beleza? Eu vou até Muito comentar, obrigado pela papo presença reto. Eu vou até comentar, calma aí. Eu aceito o Filho da Noite como mago, mas eu gostaria de ouvir Elfo Sangrento. Cadê? Caralho, não sei escrever, sangrento. Faz um vídeo de qual raça aliada, de qual classe combina mais com cada raça aliada. Vai ter um vídeo só das raças aliadas
e eu poder fingir que nesse você falou elfo sangrento. Pra mago. Pronto. Caralho, eu queria muito ouvir um elfo sangrento. Caralho, olha esse olha essa dica de vídeo aqui que o Vitor deu. Dica de vídeo. Raças não jogáveis que já se aliaram à Ordem e Aliança. Seria legal. Seria legal também raças não jogáveis que combinariam com cada facção. Tipo, é... Esqueci. Ogro na Horda, tá ligado? Ogro na Horda. Rosen na Horda. Morsano. Ia pra Horda ou pra Aliança? Ia ser legal, mano. Ia ser legal. Ia ser legal. Brabo. Muito legal esse vídeo, mano. Eu adoro esses videozinhos. Eu adoro os vídeos que o Tilt faz, assim, falando quais coisas ele acha que combinaria mais. Igual, ele fez um de raças, de classes mais fortes de acordo com a história do jogo. E eu adoro esses vídeos, mano, porque você assiste, aí você, às vezes você concorda, às vezes você discorda, você fala, não, não acredito que o mago é mais forte que o bruxo, aí você fica puto. Mas eu adoro, mano, esse tipo de debate. Que vídeo da hora, que vídeo legal, que vídeo legal, que vídeo legal, mano. Que vídeo legal.